Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre fundos imobiliários ou REITs. Vamos fazer uma comparação aqui, o que é melhor, o que é pior, qual que é melhor de começar a investir, qual que é pior e assim sucessivamente, tá bom? Então é isso aí, Gabriel, roda a vinheta e vamos pro próximo vídeo. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários versus REITs, né, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre eles aqui. Escrevi o meu relatório, né, para que eu possa falar aqui com mais clareza para vocês, né, porque é muito claro aquilo que está na nossa cabeça, mas só que aí para o público a gente tem que passar mais detalhado, né, e isso é importante. Mas antes de começar esse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e não deixa de clicar no botão se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Então é isso e vamos lá, vamos agora para essa comparação. Bom, REITs e fundos imobiliários, eles têm uma coisa muito em comum. Ambos, eles investem no mercado imobiliário, né, no mercado de imóveis, de fazendas e assim sucessivamente. É muito importante a gente deixar essa semelhança entre os dois. Agora, a gente tem que também entender que REITs nos Estados Unidos, até porque a bolsa lá é mais antiga, os REITs, eles têm maior tempo de vida, né, do que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são muito novos aqui no Brasil, mas não é que é novo, né, que é uma coisa ruim de se investir. É excelente de se investir também. Só que o tempo, a vida do REITs é muito maior, então é um mercado muito mais consolidado. Aqui ainda no Brasil, o mercado de fundos imobiliários ele está se consolidando na Bolsa. Essa é a primeira comparação que nós fazemos. Bom, o segundo é a governança. No Brasil, os fundos imobiliários eles são administrados por fundos de investimentos. Ou seja, se eu tenho uma empresa, eu posso criar um fundo de investimento, né? Logicamente tem que passar por algumas regulações, tem que ser uma empresa autorizada, mas só para me citar um exemplo, eu posso criar um fundo de investimento. E esse fundo de investimento eu coloco lá na minha ata no que nós vamos investir, o quanto nós queremos captar e o quanto vai ser o valor de cada cota, tá? E aí você consegue montar um fundo imobiliário, diferente do que nos Estados Unidos. Os REITs, eles são como empresas que possuem uma gestão profissional, uma governança que você tem mais acesso, tá? Como você comprar um lugar na mesa aqui com ações, né? Ações ordinárias, você tem um lugar na mesa. Lá nos Estados Unidos, os REITs também têm essa possibilidade de você votar como aqui no Brasil. Bom, o terceiro ponto é a diversificação. Lá nos Estados Unidos, eles pensam da seguinte forma: aonde tem um espaço para ter um imóvel, ali tem um espaço também para criar REITs, ou seja, criar fundos imobiliários, né, nos Estados Unidos. Ou seja, a diversificação de locais lá e valores dos imóveis são muito diferentes daqui. Aqui no Brasil, não existe muito essa diversificação. Às vezes você pega um fundo imobiliário que ele tem um imóvel, ou você pega um fundo imobiliário que tem 6 imóveis no mesmo local. Isso pode acontecer? Pode. Ou seja, a diversificação é muito menor. Lá nos Estados Unidos a diversificação é muito maior. Bom, e o quarto ponto é a alavancagem. Os fundos imobiliários eles não podem fazer uma coisa, eles não podem contrair uma dívida para aumentar o patrimônio dele. Diferente dos REITs. Nos REITs, nos Estados Unidos, eles podem contrair uma dívida para aumentar o patrimônio. Ou seja, você pode fazer uma captação de dívida, que é aqui no Brasil, quando você investe em títulos de dívida pública. É a mesma coisa. Porém, lá você vai estar contraindo uma dívida de um imóvel e colocando ele dentro do seu portfólio para administrar. Então, isso é uma coisa que é fantástico lá, porque eles conseguem crescer muito com um valor mais reduzido. E o sexto e último é o tempo, né? Os REITs já passou ali pela prova do tempo, aonde que os fundos imobiliários ainda estão passando.
E esse tempo é o quê? O tempo de vida. Ou seja, o REITs nos Estados Unidos ele já tem um tempo muito grande, já está no mercado há muito tempo, passou pela prova do tempo, é aprovado, você investe, recebe lá dividendos em dólar, e nos Estados Unidos e no Brasil você tem os fundos imobiliários, que aí é muito novo, muito jovem, né? Esse tipo de ação. Isso é um tipo de investimento, beleza? Mas aí você pergunta, mas Juan, vale a pena você investir em fundos imobiliários? Com toda certeza. Hoje nós temos excelentes fundos imobiliários aqui no Brasil e vale a pena também você diversificar a sua carteira e você investir nos Estados Unidos. Até porque ganhar dividendo em dólar é muito bom, gente. Então, faça os seus investimentos, tire as suas dúvidas. Lembra, não é porque você está investindo lá fora, que é um mercado mais maduro, que você não tem que analisar no que você vai investir. Analise, olhe, veja as cidades que estão alocados os imóveis e estude sobre a cidade, se é uma cidade de alto padrão, se é uma cidade comercial, se é uma cidade mais residencial. Então, isso você tem que fazer em todos, tanto em fundos imobiliários como nos REITs. Estude sobre eles, beleza? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.